Fala assim, uma malharia produz camisetas personalizadas para eventos esportivos. Cada modelo possui um custo fixo de R$ 450 mais R$ 9 por camiseta produzida. Entendi. Então tem um custo fixo de R$ 450 e um custo variável de R$ 9 por unidade. Maneiro. Sabendo que cada camiseta será vendida, o valor de venda da unidade será de 20 prata. E a desigualdade que permite calcular o número de camisetas a serem vendidas para que tenha um lucro de no mínimo R$ 1.000. Maneiro. Então, olha só. Se eu vou vender cada camiseta 20 prata e ela custa R$ 9 cada camiseta, o custo variável dela, então o lucro por camiseta vai ser de quanto? 20 menos 9, R$ 11. Beleza. R$ 11. Só que olha só, eu não posso falar que é 11 vezes N camisetas. Por quê? Porque eu ainda tenho um custo fixo ali. Eu tenho que pagar uma galera, tenho que pagar os custos, aluguel e tudo mais, que é de R$ 450. Então, esses R$ 11 que eu lucro a cada camisa, eu ainda tenho que abater R$ 450 do meu custo fixo. E esse valor tem que ser maior ou igual a 1.000 pratas, não é isso? De no mínimo 1.000 pratas, isso aí. E aí, Conder, como é que faz? Como é que chega nesses caras aqui, Conder? Eu não estou entendendo. Vamos devagarzinho, né, cara? É só você desmembrar aqui cada um deles. Essa letra A aqui, ela seria 20N mais 450 mais 9N menor ou igual a 1.000. Isso não tem nada a ver, né? Se você olhar com carinho aqui, vai dar 29N, aqui é 11N, tá fora. Na letra B, se eu fizer distributiva, eu vou ter 20N menos 450 menos 9N menor ou igual a 1.000. Cara, isso aqui foi quase, porque fica 11N menos 450 mesmo, só que é menor ou igual a 1.000. Tá errado aí nesse detalhe, né? Vamos ver a letra C. Se eu fizer distributiva, vai dar 450 mais 9N menos 20N maior ou igual a 1.000, só que olha só o caô. Aqui vai ficar menos 11N mais 450 maior ou igual a 1.000. Só que quando você for multiplicar por menos 1, você vai inverter esse sinal da desigualdade. Você vai ter os 11N menos 450, só que menor ou igual a 1.000, cara. Também está fora. Na letra D, a gente vai ter 450, né, fazer distributivo aqui, ó, mais 20N menos 9N maior ou igual a 1.000. Agora sim, né, Conder? Não. Porque eu vou ter 11N mais 450, enquanto deveria ser menos, né? Então só pode ser a letra E. Vamos conferir? Fazendo a distributiva desse menos 9 aqui, você vai ter os 20N menos os 450 menos os 9N maior ou igual a 1.000. Agora sim, ó. Você vai ter aí 11N menos 450 maior ou igual a 1.000. Então, assim, você só teria que ter a paciência aí, ó, de fazer um por um e ver qual foi a equação que você achou. Muito importante a gente aprender a trabalhar com esse custo fixo e esse custo variável, hein, em cima do valor que a gente lucra por unidade. Tudo bem? Vamos para a próxima? Galera, olha essa aqui da USE. Carlos é vendedor de uma pequena empresa comercial e seu salário mensal é a soma de uma parte fixa mais uma parte variável. Cara, isso é batata. Sempre está na prova aí, salário. Sempre é uma parte fixa da galera que vende, né? Que ganha em cima de comissão, mais um variável aí. Maneiro. O que acontece aqui? Esse variável corresponde a 2% das suas vendas. Maneiro. No mês de abril, vamos lá, esse rapaz vendeu R$ 9.450, o que lhe rendeu um salário de 1.179. Se o salário do Carlos em maio foi 1.215, qual foi o valor que ele vendeu? Vamos lá, né? Tem umas maneiras bem práticas de fazer isso, mas vamos fazer na mão aqui. Se ele vendeu 9.450, eu vou calcular quanto é 2% disso. 2% disso. Corta um zero com zero. 945 vezes 2 vai dar 1.890, que está dividido por 10 ainda.
Ou seja, a comissão dele foi de R$ 189. Isso quer dizer que 1.179 menos 189, que dá R$ 990, é a sua parte fixa. É o fixo dele. Tudo bem? Como em maio, esse rapazinho aí recebeu de salário R$ 1.215, menos os 990, ele vai receber um variável de R$ 225. Esse é o variável dele, que corresponde a 2% do que ele vendeu. Então, vou ter que fazer assim, ó, 2% da venda dele, 2% da venda dele de maio é igual aos R$ 225, cara. Joga o 100 para lá, você vai ter que duas vezes o valor que ele vendeu, vai dar 22.500. Isso quer dizer que ele vendeu, então, R$ 11.250. É um valor, letra B, um valor entre 11.220, um valor entre 11.260. Conder tem uma outra maneira de fazer isso, cara? Tem. Vamos lá. Como é que eu poderia fazer isso? Repara que ele teve um salário de R$ 1.179 no primeiro mês e no segundo mês deu R$ 1.215. Né? Se eu fizer a diferença desses salários, vamos lá, vamos fazer essa diferença aqui. Ó, 15 para 9 sobram 6. Pega emprestadinho aqui, 3. R$ 36 de diferença, certo? 2% da diferença da venda de um mês para o outro, ó, delta V, é igual a R$ 36. Ou seja, 2%, né? 2 sobre 100. Ou seja, 2 diferença de venda é igual a 3.600. Então, a diferença de venda de um mês para o outro vai ser de R$ 1.800. Então, se ele havia vendido 9.450, ele vendeu mais R$ 1.800, cara. 0, 5, 12, vai 1, 10, 11.250. Bateu. Beleza lá, os mesmos valores. Eu não sei qual que você preferiria fazer, né? Acho que depende muito da nossa prática e da confiança. Quanto mais a gente faz, mais confiante a gente é de cortar esses caminhos. Olha essa aqui da FAMERP. O animal submetido a uma ação de uma droga experimental teve sua massa corporal registrada nos 7 primeiros meses de vida. Os 7 pontos destacados no gráfico mostram esse registro e a reta indica a tendência de evolução da massa corporal em animais que não tenham sido submetidos à ação da droga experimental. Sabe-se que houve correlação perfeita entre os registros coletados no experimento e a reta apenas no primeiro e no terceiro mês. Se a massa registrada no 6º mês do experimento foi 210 gramas, inferior à tendência de evolução de massa do animal, não submetidos à droga experimental, o valor dessa massa registrada é igual a quanto? Maneiríssimo isso, hein? Repara que está aqui em meses e em quilos, né? Então vamos lá. Eu tenho 2 pontos da reta. 1 mês, 1 quilo. E 3 meses, 2 quilos. Tudo bem? Vamos achar essa equação dessa reta para achar a massa que ele teria no mês 6, né? Que é o que ele quer, e depois ver a diferença. Como é uma reta, a gente sabe que é y igual a x mais b. Você tem algumas maneiras de resolver isso, eu te ensinei, né? Você pode fazer por sistema ou você pode fazer que o A é o delta y sobre o delta x. Maneiro. Você pode fazer tanto 1 menos 2 quanto 2 menos 1. Mas se você fizer o 2 menos 1, você tem que fazer 3 menos 1. Você tem que seguir a mesma ordem de escolha, tá? Você vai achar aí que o meu A é meio. Então, y é igual a meio de x mais b. Substitui qualquer ponto ali. Eu vou substituir o ponto 1. 1 é igual a meio vezes 1 mais b. Esse meio vai para lá negativo. E 1 menos meio, 1 inteiro menos a metade, é a outra metade. Então, você tem que a equação da reta, na verdade, é y igual a meio de x mais meio. E eu quero saber quando o x é 6, quando o meu tempo é de 6 meses. Então, y é igual a 1 meio vezes 6 mais meio. Meio vezes 6 dá 3, né? 3 mais meio quilo, ou seja, 3,5 quilos. Só que ele me disse que a massa ali, no 6º mês, foi de 210 gramas inferior à tendência.
né? Então, eu quero saber qual seria essa massa aí. Então, você tem que pegar os 3,5 e subtrair 210 gramas. Repara que 2,5 são quilos, né, cara? Se você quiser passar para grama, ou trazer de grama para quilo, é multiplicar ou dividir por 1.000. Então, essas 210 gramas é 0,21. Como é que subtrai vírgula? Vírgula embaixo de vírgula. Pega emprestado aqui, 10 menos 1 dá 9, 4 menos 2 dá 2, 3 menos nada dá 3. Então, na verdade, com a droga, o bichinho estava pesando lá 3,29, gabarito letra E. Não é uma questão difícil, né? Só tem que fazer a conta toda e entender o texto. Essa de máximos e mínimos, galera, olha aqui. Um fazendeiro dispõe de material para construir 60 metros de cerca em uma região retangular, com um lado adjacente a um rio. Sabendo que ele não pretende colocar cerca no lado do retângulo adjacente ao rio, entendido. Então vamos lá. Eu tenho um riozinho aqui. Vamos lá, vamos desenhar aqui. Desenhar é sempre bom, cara. Sempre bom. A gente entender o que está acontecendo. Eu tenho aqui um rio. Eu tenho aqui um rio. Vamos lá. Rio. Em volta do rio, eu vou fazer a cerca no formato de um retângulo. Tudo bem? Está aqui. Não tenho a menor ideia de qual é o tamanho disso. Mas vamos lá. Mas eu sei o seguinte, que se é um retângulo, esse pedaço é igual a esse. Então, se aqui for x, aqui também é x. Como tudo tem 60 metros, e eu já usei x aqui e x aqui, sobrou para mim aqui embaixo 60 menos 2x. Se eu tivesse usando os 4 lados, seria xx, e aí cada um dos outros 2 lados seria 60 menos 2x sobre 2. Mas como eu só usei um lado, não vou dividir pelo outro pedaço. Eu quero a área máxima desse cercado. Bom, a área, mano, é base vezes a altura, porque é um retângulo, né? Base 60 menos 2x vezes a altura, que é x. E aí, como é que faz? O usual, né? Faz a distributiva, essa aqui é qualquer aluno. Vamos lá. A igual a 60x menos 2x ao quadrado. Como eu quero a área máxima, eu quero o y do vértice, não é isso? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Vai ficar menos o b, que é esse cara aqui, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 0. Eu não tenho termo independente nessa função, nessa equação. Sobre 4 vezes menos 2. Esse cara todo aqui morre. Você vai ter aí menos 3.600, porque tem um menos aqui fora, sobre menos 8. Quanto é 3.600 dividido por 8, Conder? Cara, vai dar 450. Tudo bem? Então, gabarito letra E. Ai, Conder, essa é a melhor maneira de fazer? Não sei. Fiz a conta para você, né? Toda praticamente. Mas vamos lá, vamos ver uma outra maneira de fazer? A ideia para chegar na área é igual a 60 menos 2x vezes x, ela é igual, tem que fazer, não tem jeito. Mas aquela hora de distribuir, fazer y do vértice, eu acho mais fácil o seguinte. O x do vértice, que é menos b sobre 2a, ou a média aritmética das raízes, se você fizer o a do x do vértice, você acha o y do vértice. E, cara, se você olhar com carinho, você acha as raízes dessa equação de segundo grau muito rápido. Você pega esse 60 menos 2x igual a 0. Você vai ter que x igual a 30. E esse outro cara aqui, o x é 0. Então, a média aritmética das raízes, que são 30 e 0, vai ser 15. Então, na verdade, ele vai querer a área quando o x é 15. A área vai ser, então, 30 menos... 30 não, desculpa, já fiz a conta de cabeça. 60 menos 2 vezes 15, que dá 30, vezes 15. Você vai ter aí 30 vezes 15, 450. Eu acho que aqui você pensa menos, mas aí vai de cada um, tá bom? A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. Uma parábola, beleza. A seta figura 1 ilustra uma das abóbadas na estrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Tudo bem. Eu quero a altura dessa abóbada. Bom, o que me importa aí dessa questão é só esse desenho aqui, né?
Eu quero a altura. Então ele me deixou livre para decidir como é que eu vou calcular isso. Ele não me deu nenhum eixo coordenado. Né? Você poderia botar o eixo X aqui e o Y aqui? Poderia. Só não é muito esperto. Né? Vamos usar os dados que ele me deu. Acho que a melhor hipótese para o eixo X é usar o X no chão. Né? Esse aqui é o meu eixo X. O eixo Y tem duas maneiras de resolver. Você pode botar ele aqui, não tem problema nenhum. Que aí quando você tem a parábola passando na origem, o C é zero, e aí a sua altura seria o Y do vértice. Você pensaria dessa maneira. Ou você pode botar, o que eu prefiro muito mais, o Y aqui. Quando o Y é o eixo de simetria, você tem aí para o lado esquerdo da parábola, igualzinho o lado direito, né? Aqui dividido pelo eixo Y. E a altura que ele quer vai ser o termo independente, onde ele corta o eixo Y. Né? Muito maneiro. Por que isso é muito maneiro? Porque aqui vai ficar tranquilo, você vai achar. E o B é igual a zero, né? Então você vai ter aqui uma raiz 5 e uma raiz menos 5. Então uma raiz mais 5. É isso? E uma raiz menos 5. Então você tem x1 igual a 5, x2 igual a menos 5. Você tem um ponto, que é o ponto x4y3. Está aqui, ó. Quando x é 4, a altura é 3. Você tem um ponto 4, 3. E quando você tem aí duas raízes e um ponto, você vai usar a forma fatorada. Lembra da forma fatorada? A forma fatorada é maneira. A forma fatorada, ele fala assim para mim, ó. F de x é igual a x menos o x, uma raiz, vezes a outra menos a outra raiz, né? Só que isso aqui não me daria quem? A minha parábola é exata. Se você multiplicar isso aí, você vai achar uma parábola sorrindo. E essa aqui é triste. Então, a forma fatorada tem um A na frente, aí, um coeficiente aqui, que vai determinar qual é exatamente a parábola que passa nessas raízes. Então, vamos lá, cara. O A eu não sei quanto é, mas uma raiz é menos 5, que menos com menos vira mais, e a outra raiz é mais 5, que com menos vira menos. E para achar esse A, eu preciso desse ponto. Por isso que a forma fatorada é usada quando eu tenho aí duas raízes e o ponto, tudo bem? Então, substitui esse ponto aí, o ponto 4, 3. Quando o y é 3, o x é 4. Maneiro, maneiro. Vai ficar, então, aí 4 menos 5. Então, 3 é igual. Aqui vai dar 9 e aqui vai dar menos 1. Você vai achar menos 9A. Então, você vai achar que o seu A é menos 3 nonos. Ou, né, porque o 9 é dividindo, menos 1 terço. Então, a sua função f de x, ela vai ser menos 1 terço de x mais 5 vezes x menos 5. Agora, você vai fazer a distributiva para achar a equação. Né? Vamos lá. Você vai ter menos 1 terço vezes... Aqui, galera, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E faz a distributiva desse menos 1 terço. Você vai ter menos x ao quadrado sobre 3 mais 25 sobre 3. Como esse cara aqui é o meu termo independente, é onde a ele corta o eixo dy, é a minha altura. Gabarito letra D. Conder, tem como você fazer do outro jeito? Claro que tem. O outro jeito seria eu botar o eixo x aqui. Tudo bem, maneiro. O eixo x ali. E o eixo y bem na origem. Eu não sei porquê, mas teve uma galera que pensou dessa maneira. Eu acho válido, maneiríssimo. Né? Só vai fazer uma continha a mais. Bom, como eu tenho aqui 5 metros e aqui é o meu eixo de simetria, deixa eu só mudar a cor para não confundir vocês. Como aqui é o meu eixo de simetria, você tinha que sacar isso, eixo de simetria. O que vai acontecer aqui? Aqui é 5 e aqui também vai ser 5. Então, eu vou ter uma raiz 10 e uma raiz 0. Maneiro, né? Então, vamos lá. Você tem aí o seguinte, você tem uma raiz 10, uma raiz 0, e você passa na origem 0, 0. Forma fatorada, igualzinho, cara. F de x igual a vezes x menos 10 vezes x menos 0. Coloca o ponto 0, 0 para você poder calcular esse maluco aí. Você vai ter, então, aí que 0 é igual a quem?
Aliás, não usa o ponto 00 não, porque vai dar ruim. Vamos fazer assim, vamos usar outro ponto, tá? Poxa, Conder, por que não pode usar o ponto 00? Vai ficar 0 igual a 0. Vamos usar esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Ele é 5 mais 4, ele tem um x igual a 9 e um y igual a 3. Vamos usar esse ponto aqui, tá? Esse ponto vai ser o que vai me conseguir calcular o A. Se você usar o 00, você não vai conseguir calcular o A. Então, vamos fazer o 9 e 3. Então, 3 é igual a vezes 9 menos 10, vezes 9 menos 0. Você vai ter aí menos 9A igual a 3. Né? Porque aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar mais 9. Fica menos 9. E quando o A deu igualzinho, ó, A igual a menos 1/3. Então, a função f de x é igual a menos 1/3 vezes x menos 10 vezes x menos 0, que é x, né? Fala com o André, agora é só fazer distributivo e achar o termo independente, não. Porque o termo independente é o 0, cara. Ele vai passar na origem. Aqui você tem que achar o y do vértice. Ah, Conder, puxa vida. Então eu vou ter que fazer a distributiva. Tipo assim, menos 1/3 de x vezes x. Vai ficar x ao quadrado, mais 10x sobre 3. E fazer o y no vértice aqui, né, Conder? Nossa, que trabalheira. Não. Tu é meu aluno. Não faz isso. Você sabe que uma raiz é 10 e a outra é 0. Então o x do vértice vai ser 5, vai ser o ponto médio. Então a minha altura ela vai ser igual à função quando x é 5. Então joga o 5 aqui. O f de 5 é igual a menos 1/3 de 5 menos 10 vezes 5. 5 menos 10 dá menos 5. Só que menos com menos vira mais. E 5 vezes 5 dá 25. Então, assim, se você dominar a função do segundo grau, aquelas coisas todas que eu ensinei nos vídeos, se você não lembrar, volta lá para assistir. Você sempre vai conseguir cortar caminho e vai fazer pouca conta. Beleza? Nas questões que é possível. Então, mesmo que você tivesse escolhido aqui o y, você não ia ter que fazer o delta, né? O y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Você ia ter a maldadezinha de usar o x do vértice no lugar do x. Tá? Galera, essa aqui, ela tem que sair, tá? Tem que sair. Isso aqui, batata, por aparecer na prova, tem que acertar. A única fonte de renda de cabeleireiro é proveniente do seu salão. Ele cobra R$10 por serviço e atende 200 clientes por mês. Beleza? Ele está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que a cada R$1 que ele aumenta no seu serviço, acarreta numa diminuição, numa redução de 10 clientes no mês. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar quanto pelo serviço? Cara, olha isso aqui. Então ele vai sempre aumentar R$1, aumentar 1, 2, 3... Não, cara, ele pode aumentar R$1, 50 centavos, que aí ele vai perder 5 clientes. Ele pode aumentar 20 centavos, que ele vai perder 2 clientes. Então não dá para fazer jogando de número inteiro para ver se vai dar certo. Esse tipo de questão, em que ele aumenta um para o outro reduzir, você vai montar assim, ó, f de x é igual, aí você vai abrir 2 grandes parênteses. Um parênteses vai ser o preço, o dinheiro, e o outro parênteses vai ser o total de pessoas. Aí você vai botar assim, ó, inicialmente era R$10 e ele atendia 200 pessoas. Tudo bem? Só que acontece o seguinte, ele percebeu que a cada vez que ele soma R$1 no preço, ele diminui R$10, 10 pessoas no total. Só que quantas vezes ele vai aumentar R$1? 1, 2, 1,5, 2,3 vezes? Não sei. Então, isso vai ser o X. O que vai fazer uma redução de 10x pessoas. Você tem que chegar nesse cara aqui, cara. E aí acabou a questão. Como eu quero saber a renda, para que a renda seja máxima, quanto ele vai cobrar, eu quero saber o preço do serviço para que a renda seja máxima, eu quero o X do vértice. Vou fazer do jeito normal aqui, tá? Como é que faria isso? Você é aluno, não, você não, né? Um aluno qualquer, ele faria distributiva. 10 vezes 200 dá 2.000. 10 vezes menos 10 dá menos 100x. 1x vezes 200 vai dar mais 200x.
E um x vezes menos 10x, menos 10x ao quadrado. Você vai chegar a função de renda desse maluco aí vai ser menos 10x ao quadrado mais 100x mais 2.000. Conde, posso dividir tudo por 10? Eu prefiro dizer que não, tá? Nesse caso, como eu quero o x do vértice, não altera. Mas se eu quiser o y do vértice, eu vou errar, a não ser que eu lembre de multiplicar no final. Então, se você acha isso confuso, está entendendo isso até agora, não simplifica nunca, tudo bem? Beleza? Só para achar a raiz você pode simplificar. Qualquer outra coisa não, aí você nunca vai errar. Como eu quero o x do vértice, é menos b sobre 2a. Como b é 100, vai virar menos 100. Como a é menos 10, vai ficar 2 vezes menos 10. Menos com menos vira mais, você vai achar 5. E, Conder, não tem 5 reais aqui. Claro que não. O x do vértice ainda tem essa maldade. O x do vértice que você achou, ou ele vai ser o número de aumentos, deixa eu ver se está cabendo aqui, de aumentos de R$1, ou ele também pode ser o número de reduções, de 10 pessoas. Beleza? Então, vamos lá, eu tenho que fazer assim, o dinheiro, o valor do serviço dele é 10 mais 1x. Então, é 10 mais 1 vezes 5. Ele vai cobrar R$15 pelo serviço. Mas essa conta toda aqui é um aluno que não é meu aluno. Quando você chega aqui, meu querido, a tua vida para. X do vértice é a média das raízes. Cara, quanto que é a raiz de 10 mais x? Só igualar a zero. X igual a 10. Quanto é a raiz de 200 menos 10x? 10x igual a zero, né? Aqui é mais x, desculpa. Tá? Então, você vai ter aqui x igual a menos 10. E aqui você vai ter 10x igual a 200, x igual a 20. X do vértice, menos 10 mais 20 sobre 2. Só fazer a média aritmética. 10 sobre 2 é 5. Essa conta é muito mais fácil do que ficar fazendo a distributiva. Com um pouquinho mais de prática, você vai fazer de cabeça, cara. E aí o ingresso é 10 mais 1 vezes 5, 15. É assim que eu quero você fazendo no Enem. Por favor. Olha essa de log aí, ó. Para cada número real n, defina xn igual, olha que maneiro, xn igual a log de 2 elevado a n. Tudo bem. Onde o log de z representa o logaritmo de z na base de 10. Tá. Assim, pode-se afirmar corretamente que do x1 até o x8... galera, vamos lá. x1, x2 até o x8 vai ficar log de 2 elevado a 1, mais log de 2 ao quadrado, mais log de 2 ao cubo, até o log de 2 à oitava. Até aí, beleza. Só que quando eu tenho dois logaritmos de mesma base que estão somando, eu posso juntá-los multiplicando. É o contrário do produto separar somando, não é isso? A volta. Então, eu posso juntar todo mundo como se fosse o seguinte, log de quem? De 2 elevado a 2 a 1 vezes 2 ao quadrado até o 2 à oitava. Produto de mesma base, repete a base e somam-se os expoentes. Você vai somar do 1 até o 8. Você pode somar na mão, ou tu pode fazer a soma de uma PA, de razão 1, onde o primeiro termo é 1, o último termo é 8, e o número de termos é 8. A soma da PA é 1 mais a n vezes n sobre 2. Esse cara vira 4, 9 vezes 4. Você vai ter que esse cara aqui, na verdade, é log de 2 elevado a 36. Beleza? Se você der o peteleco lá para frente, você vai ter 36 de log de 2. E o log de 2 é x2, né? Porque a gente sabe que o xn é igual a log de 2 elevado a n. Aliás, você vai ter o 36 log de x. Eu preciso achar qual desses aqui se encaixa melhor, né? Vamos lá. Eu tenho duas possibilidades aqui. O log de 8, 3, né? O log de 8, o log de 4 e o log de 6.
tá? Se eu quiser escrever log de 2 à sexta elevado a 6, que seria 36, eu dou o peteleco no 6, você vai ficar com 6 log de 2 à sexta. E log de 2 à sexta é o famigerado x6 aqui, né? Porque a gente fez isso, né? x1 é log de 2 elevado a 1, x2 é log de 2 elevado a 2. Então, log de 2 elevado a sexta é o x6. Eu não tenho esse cara aqui. Para esse cara virar 4, Conder, eu separaria assim, ó. Log de 2 à nona elevado, aliás, 2 à quarta elevado a nona. Porque 4 vezes 9 dá 36. Aí eu dou o peteleco no 9, fica 9 log de 2 à quarta, e 2 à quarta é o seu x à quarta. Que gabarito, letra D, morreu. Né? Conder, confere só o x oitava? Confiro. Primeiro que x oitava não tem como dividir o 36 para dar 8, né? 36 é 9 vezes 4, então esse cara também está fora. Não tem como, vai ficar o número quebrado aqui fora. Deu para entender o processo, a maldade? Eu junto tudo e depois eu vou manipular para achar o x que ele quer. Beleza? Galera, olha essa questão. Uma escada de 15 metros encostada em uma parede fica estável, né? Quando a distância do chão ao seu topo é de 5 metros, maior do que a distância da parede à base da escada. Bom, galerinha, vamos lá, vamos só fazer um micro desenho aqui, só para a gente poder se achar. Eu vou fazer aqui um chãozinho. Eita, um chãozinho reto, pelo menos, né? Fazer aqui assim, tudo bem. Né? Um chãozinho aqui, ó, matinho, pá. E uma paredinha. Essa paredinha vai ter a cor de tijolinho, mais próximo que eu consigo achar aqui. Beleza. Aí, nessa situação, se encontra uma escada encostada aí na parede e no chão. Vou botar aqui a escadinha encostada na parede e no chão. Tudo bem? Olha aqui, a escadinha. Pá. Essa escada, ele me deu 15 metros de altura. Tudo bem. Mas ela só vai ficar estável quando a distância do chão ao topo é 5 metros maior do que a distância da parede à escada. Eu quero saber a altura que ele está do chão. Dado o log de 17 na base 4,12 igual a 2, aproximadamente 2. Bom, como eu quero esse cara? Vamos chamar esse cara de x, e esse cara vai ter que ser o x menos 5. Maneiro, né? Eu não tenho muito o que fazer no chão Pitágoras. 15 ao quadrado é igual a x menos 5 ao quadrado, mais o x ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. 15 ao quadrado, já decorou que é 225. E esse cara aqui é um produto notável, não é isso? Quando eu tenho a menos b ao quadrado, eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado. Isso aqui, cara, tem que estar no automático, tá? Então vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. É assim que eu gostaria muito que você estivesse fazendo. Mais o x ao quadrado. Arrumando a bagunça, eu tenho que 2x ao quadrado, esse mais esse, menos o 10x. Agora, olha só. Esse 225 ele vem para cá diminuindo. Ele vai ficar 25 menos 225, ou seja, menos 200. Eu caio nessa situação aqui. Cara, eu também ainda não sei o que fazer. Eu vou fazer Bhaskara. Tem muito ponto de correr. Conder, você vai querer achar raízes, né? Vou. Então, posso dividir por 2? Pode. Vamos lá, vamos dividir esse cara por 2 para facilitar a nossa vida. X ao quadrado menos 5x menos 100 igual a 0. Vamos fazer o Bhaskara. Só para desencargo de consciência. O meu A é o cara que multiplica o x ao quadrado, é 1. O meu B é o cara que multiplica o x elevado a 1, que é menos 5. E o meu C é o meu termo independente, que é menos 100. Então vamos lá. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Ou seja, 25 mais 400. Você vai achar aí 425. E aí, Conder, dá para tirar a raiz disso? Não. E aí, como é que você faz? Vai ficar quebrado. Porque ele me deu log, com certeza vai quebrado. Mas vamos lá. Vamos fatorar o 425. 425, se você somar, vai dar 6 mais 5, 11. Não dá por 3. Não dá por 2, que é ímpar, né? Mas dá por 5. Vai dar 85.
E por 5 de novo vai dar 17. Olha o 17 que tinha aqui. Já apareceu aqui. Como eu tenho uma dupla de 5, a raiz de 425 será 5 raiz de 17. Tudo bem? Então eu tenho que a raiz vai ser x igual a menos b, que é 5. Vai ficar menos com menos vira mais ou menos 5 raiz de 17, sobre 2 vezes o a, que é 1, vai dar 2. Legal. Mas a raiz de 17, cara, com certeza é maior do que 4, porque a raiz de 16 é 4. E 5 vezes 4, um cara maior do que 4, vai dar um cara maior do que 20. E aí, se eu fizer o 5 menos o 5 raiz de 17, o meu tamanho vai ser negativo. Eu não posso ter um chão negativo. Eu não estou afundando para o chão. Né? Então, minha raiz tem que ser o 5 mais o 5 raiz de 17 sobre 2. Quando a Hermadinho não tem essa resposta, sim, eu tenho que tentar achar o raiz de 17 ali. Bom, vamos lá. Ele falou para mim que, só anotar aqui para mim, que o log de 17 na base 4,12 é aproximadamente 2. Tudo bem. Vamos lá, vamos primeiro tentar achar a raiz de 17. Só a raiz de 17 só, chama de alfa. Alfa igual a raiz de 17, certo? Joga log dos dois lados. Log na base 4,12 de alfa, olha aqui, é igual a log de raiz de 17 na base 4,12. Que isso, Conder? Sou maldoso. Essa raiz de 17, ela vai virar, olha só que maneiro, o que ela vai virar? 17 elevado a meio. E quando você tem uma potência no logaritmando, você pega e dá um peteleco nesse meio. Você vai ter então que o log de alfa na base 4,12 é igual a meio do log de 17 na base 4,12. Só que 17 na base 4,12, ele falou para mim para trocar esse cara todo por 2. Então você vai ter que log de alfa na base 4,12 é igual a meio vezes 2, que dá 1, cara. E 4,12 elevado a 1 dá alfa. Você acabou de descobrir que alfa é igual a 4,12. Ou seja, raiz de 17 é 4,12. Aí tu volta aqui e joga aqui dentro, cara. A altura que você quer, ela seria o x, né? Que é 5 mais 5 vezes 4,12 sobre 2. 5 vezes 4,12 vai dar 20,6. Você vai achar 25,6 sobre 2. 12,5 com mais 3, 12,8. Vai ser a altura do chão até o topo da escada. Gabarito letra D. Linda, linda, linda essa questão, hein? Se cai no Enem, quase ninguém faz. Mas ela não é impossível. Talvez seja uma questão muito rápida para quem já tenha feito uma vez. Essa é a vantagem de fazer 50 questões toda semana. Provavelmente você já vai ter feito alguma parecida. Olha essa dessa inequação exponencial. Se o número real k é a solução da equação tal, então k cumpre qual condição? Vamos lá. Isso é clássico, né? Você tem aqui 9 elevado a raiz de x. Espera aí. 9 elevado a raiz de x menos 8 vezes 3 elevado a raiz de x menos 9 igual a zero. Se você pegar o 3 elevado a raiz de x e chamar, sei lá, de y, o 9 elevado a raiz de x, ele pode ser escrito como 3 ao quadrado, que está elevado a raiz de x. Quando está separado assim, você pode multiplicar, e a ordem dos fatores não altera o produto, então ele ficaria assim. E como você chamou 3 elevado a raiz de x de y, esse cara é um y ao quadrado. Então você vai trocar esse cara por um y ao quadrado e esse cara por um y. Então você tem y ao quadrado menos 8y menos 9 igual a zero. Aqui você faria a Bhaskara. Mas, pô, cara, vamos fazer a Bhaskara, né? Vamos lá. Delta igual a b ao quadrado menos 8 ao quadrado menos 4ac. Show de bola?
Você vai ter que delta igual a 64 mais 36, o que vai dar 100. Então, o seu y vai ser menos b, menos o menos 8, mais ou menos a raiz desse delta que você achou, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, você tem duas possibilidades aí para o y. Ou y é 8 mais 10 sobre 2, ou y é 8 menos 10 sobre 2. Você vai ter aí 9 ou menos 1. Tudo bem? Ah, Conder, peraí, vamos lá, Conder. Por que você falou que bem boladão aí de fazer o Bhaskara? A soma é mais 8 e o produto é menos 9. Só pode ser 9 menos 1. Mas se você ainda não enxerga assim, não tem problema. Quando eu fiz vestibular, dificilmente eu enxergava isso, tá? Beleza, então, você achou que o seu y é esse cara, mas o seu y, na verdade, é esse 3 elevado à raiz de x, cara, que é igual a 9, ou 3 elevado à raiz de x é igual a menos 1. Como esse 3 é positivo, está elevado ao número que está dentro de uma raiz que também vai ser positivo sempre, o gabarito, é impossível ele ser menos 1. Então você tem 3 elevado à raiz de x igual a 9, que é 3 ao quadrado. Então você tem que raiz de x igual a 2, tudo bem? Elevando ao quadrado dos dois lados, você tem que x igual a 4. Vamos ver a pergunta que ele tinha feito. Ele quer o número k, que corresponde aí, que responderia a essas opções. O 4 está no intervalo da letra D. De novo. Olha essa questão, galera. Um jogo pedagógico foi desenvolvido com as seguintes regras. Os alunos iniciam com 256 pontos. Faça uma pergunta ao aluno. Se ele acertar, ele ganha metade do que tem. Mas se ele perder, ele perde a metade do que tem. Ao final de 8 rodadas, cada aluno subtrai os pontos que tem, de 256, para ver se lucrou ou ficou devendo. No final de 8 rodadas, ficou devendo 13 pontos. Quantos acertos e erros esse cara fez? Bom, eu sei que o número de acertos, mas o número de erros dá 8, certo? Beleza. Então ele fez assim, ele tinha 256. Se ele acertar, ele ganha metade do que ele tem. Ou seja, ele vai ter o quê? 100% mais 50%. Eu vou multiplicar isso por 1,5. Vamos botar em forma de fração? 1,5 é 3 sobre 2. Então ele vai multiplicar 3 sobre 2 a vezes, porque é o acerto. Só que ele vai perder, ele vai cair para metade cada vez que ele erra. Esse cara vai dar meio número de erros. E esse cara vai ser o resultado que é 13, né? Ou seja, 256 menos quanto dá 13? Vai dar 243. Larga aqui o 243. Maneiro. Bom, eu vou ter o seguinte. Eu tenho que 256 vezes 3 elevado a A sobre 2 elevado a A vezes 1 sobre 2 elevado a I. É igual a 243. Pega esse 256, joga para lá dividindo. Eu vou ter que 3 elevado a A sobre 2 elevado a A mais E é igual a 243 sobre 256. Mas como é que faz isso? Eu até estou maldando que 243 é 3 à quinta. E que 256 é 2 elevado a 5, 6, 7, 8. Então posso falar que o número de acertos é 5, e que se o número de acertos é 5, o número de erros vão ser 3? Pode. Mas vamos chegar sem fazer essa do chutão. Acho que a mais maneira é você chegar de forma bonita, né? É você, quando chegar numa situação assim, ó, vou pagar tudo. Tá? Vou pagar tudo. É quando você chegar numa situação assim, onde você tem duas equações, você usar o sistema. Aqui, você chega à conclusão que o número de erros é igual a 8 menos A. Ou o número de acertos é igual a 8 menos E, tanto faz. E aí você substitui, cara. Você vai ter aí que 256 é igual a 3 elevado a A sobre 2 elevado a A, é igual não, vezes, né? Vezes 1 sobre 2 a E. Só que o E, na verdade, agora vai virar 8 menos A. Quando você juntar todo mundo para igualar com 243, você vai ter que 256, que é 2 à oitava, que a gente viu isso agora,
é igual a 3A sobre 2 a oitava. Porque o A morreu com menos A. Você vai somar, né? E aí, você vai cortar esse cara com esse, você descobre que 3A é igual a 2 a quinta, a 3 a quinta. Logo, o meu A é 5. Portanto, os meus erros são 3. Não sei qual é a melhor forma de fazer. O gabarito está aí, letra B. Tá bom, galera? Não se esqueçam de se inscrever no canal. A gente vai ficar por aqui. Um grande beijo.